Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VoaCast, um projeto genuíno com o objetivo de levar conhecimento para você, dono de restaurante. VoaCast que está no Spotify e YouTube, então compartilhe com seu colega, sua colega. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, conhecido como Chico Barão, João Francisco Barão, é empreendedor e sócio fundador da QA+, Marcas de Experiência, grupo que reúne marcas como Guacamole, Cucina Mexicana, Gigi Steak Pub, Deli Coffee and Food e Wooden Beer. Com mais de 19 anos de atuação no setor de alimentação e entretenimento, liderou a expansão da rede para dezenas de unidades em diferentes cidades do Brasil, consolidando modelos de franquias voltado para a gastronomia integrada com experiência de consumo. Reconhecido por sua visão estratégica, Chico atua na criação de conceitos inovadores, na padronização de processos e no suporte a franqueados que buscam unir rentabilidade com diferenciação de marca. Olha, tá pesando aqui meu celular, é pesado esse currículo, hein? Chico, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. E eu tenho certeza que vai vir coisa muito boa aí. Pois é, quem nunca foi no aniversário dentro do Guacamole, né? Agora a gente vai aprender o backstage. Exatamente. Agora a gente vai entender como que tudo aquilo lá foi projetado, pensado, como que surgiu. Não só o Guacamole, né? A gente vai pro Didi, a experiência australiana incrível. Deli, para quem gosta de um cafezinho. Boa. Né? E o Wooden. Wooden foi um dos últimos projetos, é isso? Sim. Wooden. Pode falar. Bem, muito obrigado aí pelo convite, né? Acho que vai ser um prazer essa conversa. Falando um pouquinho das marcas, o Guacamole foi a primeira. Foi algo quase que aleatório, assim, no sentido de projeto, porque não foi algo que nasceu como uma busca de negócio para crescimento, foi uma diversificação. Morava em Curitiba, tinha sócios e a gente acabou entrando no ramo com objetivo de diversificação. Inclusive, a ideia não era atuar diretamente, era levar, a partir de um bom ponto comercial, fazer mais um negócio, né? E aí, como deu muito certo e gerou desdobramento de sonho, né? Aí sim passou a ser um negócio. Eu me desliguei das empresas de Curitiba, então foi ali que tudo nasceu, né? Só para dar uma introdução. Isso é 19 anos atrás. 19 anos atrás. E trabalhava com o que antes da alimentação? Eu trabalhei em mais de um setor, né? Até quando se fala em peso, acho que é mais o cabelo branco, mas são 35 anos de trabalho, então é bastante uma vida bem variada em termos de histórico empresarial. Eu entrei a primeira vez iniciei no varejo, mas por necessidade, então tinha estacionamento, aí montei uma farmácia na frente desse mesmo terreno, que tinha um ponto comercial ali que eu consegui convencer os proprietários do imóvel a subdividir. Deu certo a farmácia, eu montei uma segunda farmácia, uma sócia farmacêutica que eu tinha na época, e aí surgiu uma proposta de um cunhado que estava querendo trazer uma empresa italiana para um projeto maior, né? Eu estava me formando em ciências econômicas e tal, ele precisava de alguém de retaguarda, então fui para um desafio que não é muito a minha vocação, apesar de adorar ter gostado muito de ter feito curso de ciências econômicas e tal, mas aí eu sempre fui mais afeito à parte do varejo. Eu gosto muito tanto que montei, né, farmácia, depois montei academia mais tarde. Então, trajetória, resumindo, é mais ou menos essa. Então, tive um longo aprendizado com indústria, desde a implantação até o crescimento. Aí a gente acabou montando uma segunda empresa em Curitiba que deu muito certo, que importava acessórios para móveis e distribuía a nível nacional, nicho de mercado, produto de alta gama e tal. E então, meio que primeiro tempo, né, de carreira foi mais no sentido de retaguarda e parte de societária, mas eu nunca era o cara locomotiva de promover o negócio, sempre apoiando o processo, mas se aprende muito, né? Essa indústria, ela fornecia para linha branca, que é geladeira, essa parte de refrigeração. Sim. Depois passou a fornecer para automotiva, que é o nível de exigência de qualidade, processos é altíssimo. Então, eu tive que passar por desafios de certificação de diversos tipos, né? ISO, 9000, 14000, QS. E
Então, processos a gente acabou me dando uma certa bagagem, né? Para daí, iniciando a partir de um restaurante, começar esse crescimento. Que legal, que legal. Bagagem boa. Boa, não, maravilha. E já emendando aqui na primeira pergunta, Chico, assim, geralmente você apostou muito em experiência, né? Como a gente iniciou falando. É comum pensar que experiência é contra escala, né? Ou seja, se eu vou ter que escalar, eu vou ter que deixar a experiência do meu consumidor de lado. Então, vou te pedir até para você falar um pouquinho dos números daqui a mais, né? Com certeza todo mundo conhece pelo menos uma das marcas, mas às vezes não tem noção, né, dos números, onde ela está geograficamente falando, e como que você conseguiu manter, né, esse crescimento da franqueadora, mas garantindo ali que o consumidor final, né, tem uma experiência adequada dentro de cada marca que você tem. Hoje a palavra experiência está um pouco desgastada, né? A gente tem aqui até a Sina, não está aqui, mas que é mais marcas de experiência, porque faz parte da cadeia de valor do que o primeiro restaurante montado tem, né? Esse modelo é o modelo full, que não é realmente algo tão escalável, numa velocidade, tanto que a gente desenvolveu depois modelos um pouco mais enxutos em termos de processos aí percebidos pelo consumidor. Isso tem duas vantagens, tem uma segunda vantagem, né? Além de escalabilidade, também a questão de você conseguir franquear. Eu considero que o nosso modelo full, que a gente chama de cocina mexicana, que foi o espelho do primeiro restaurante que nós temos 7 unidades hoje, ele não é tão franqueável, porque envolve realmente essa cadeia de valor que a gente conversa um pouquinho mais para frente, tá? Mas só complementa a tua pergunta ali que eu... Eu também queria que você falasse um pouquinho dos números também da rede, né? Então a gente tem dentro da marca Guacamole diferentes perfis de loja, então esse full que tem normalmente de 200 a 250 lugares, um restaurante grande, né, para esse tipo de experiência. Aí a gente montou um modelo menor que se chama taqueria, que a grande diferença é que não tem cover artístico para entrar, não tem... não que não possa ter, né? Até tem algumas taquerias que eventualmente utilizam desse tipo de recurso para atrair cliente, mas não é algo que faz parte do modelo. Então, que são lojas de 40 a 100 lugares. Então, a gente passou a expandir lá no Rio de Janeiro. Você é do Rio, né? Sim. Lá no Rio de Janeiro a gente tem Niterói, tem Tijuca, Leblon, Copacabana agora, que recém abriu muito bem. Então, é um formato de loja que funciona muito bem. E tem um outro que é muito um fenômeno de Florianópolis, aqui, quem é da região, que é o Taqueria Balcão, que a nossa loja está em vários food halls, né? Então, esse fenômeno food hall aqui pegou muito bem, né? Deu muito certo. Inclusive, na minha visão, ele é um desafio para a gastronomia tradicional manter seu fluxo de clientes, porque, logicamente, se eu não me engano, foram 8 food halls inaugurados no último ano aqui, tem mais alguns para inaugurar. Né? Então, isso vai... a cidade não cresce nessa escala, né? Então, esses 3 formatos, eles têm essa distinção muito clara. O modelo maior, ele é menos franqueável. Esses 2 modelos menores são altamente franqueáveis, né? Apesar de ter uma carga de experiência grande, eu vou explicar um pouquinho do método que a gente usa, que é o Capas mais E. Né? O Capas, o que é? Qualquer nicho gastronômico, ele tem uma cadeia de valor definida por... A gente gosta muito desse acrônimo do Capas, porque ele organiza melhor desde o desenvolvimento da marca até a supervisão, sustentação desse modelo. Então, tem um C do cardápio. O que é minha proposta gastronômica em termos de variedade, em termos, no nosso caso, mexicano, né? Um nicho que tem que ter sua intensidade ali de sabor, seja de pimenta, seja de outros temperos. Qual é o tamanho desse cardápio para eu poder franquear, né? O número de SKUs que eu tenho lá na ponta para estar suprindo e uma proposta enxuta que o cliente que agrade tanto a exigência de variedade, mas também vocês que atuam no delivery sabem que o abandono da sacola também na loja, às vezes, a melhor experiência não é essa, que você se perde ali em termos de opções, né? Que direciona. Então, o C do cardápio é a tua proposta gastronômica em si. O A é de atendimento. Então, qual é o teu... Toda marca, né, tem uma definição. Eu brinco sempre que um
carrinho de cachorro-quente tem seu capas, né? Então, qual é o cardápio que ele tem lá? Simples, duplo, com molho tal, X e tal. Aí a parte do atendimento pode ser básico e o maior valor percebido ali, se for uma operação de conveniência, agilidade do atendimento, né? No nosso caso, das nossas marcas, o atendimento, logicamente, tem muitas nuances que vão além da gentileza, da agilidade, né? Transmitir cultura, todo envolvimento, né, do cliente. Domínio do cardápio para oferecer combos. Exatamente. Essa parte consultiva que é tão importante do atendimento, né, de orientar a melhor experiência de consumo. Então, por trás do atendimento, dá para fazer um podcast só disso, né? Aí o P, que é de preço justo, que é um grande desafio, né? O preço justo tem que ser para os dois lados, né? Não adianta eu fazer o preço justo. Tem uma das nossas marcas, né, que foi a única marca adquirida, foi a Deli. Eu lembro que a loja, quando eu entrei como investidor, ela atendia 8.000 clientes no mês. Certo. E não produzia um resultado relevante, né? Hoje a gente atende 4.000, né, menos um pouco de 4.000, e faz mais resultado do que na época. Olha. Então, o preço justo era justo demais para o consumidor, né, e não remunerava, né, a história do CMV, que todo mundo sabe. Então, o preço justo, que eu sempre traduzo da seguinte forma, né? A gente tem uma maquininha de calcular aqui dentro, que tudo que a gente faz praticamente na vida, que envolve passar o cartão, tem um valeu a pena ou não valeu a pena, né? Então, o que a gente busca como marca de experiência valeu muito a pena. Aí tem o A de ambientação, como eu falei, o carrinho de cachorro-quente tem sua ambientação, né? Ele pode ser temático, pode ser um formato ali de salsicha ou de cachorro, o que for, né? No caso do guacamole, que é a primeira marca que a gente está abordando aqui, ele tem muitas nuances, né? E diferem. No modelo full, a gente traz coisa do México, tem 500 artigos, se você for numa loja ambientada com elementos autênticos e tal. A taqueria, ela já é muito mais limpa e tal, porque é um modelo de recorrência, mas tem uma ambientação bem definida para o propósito, né? Então, do capa só faltou o S, que é serviços associados, que entra a tecnologia aplicada para facilitar, né, a parte de meios de pagamentos, estacionamento, toda a parte de facilidades em volta que são muito importantes, né? Você ter um banheiro no restaurante, em shopping, que você não tem que sair no corredor para, né? Isso é uma facilidade para o cliente. Ter tem muitos restaurantes hoje que focam em experiência, que tem dentro do banheiro o mesmo volume da música que está tocando no salão, né? Então tudo isso gera experiência, né? O banheiro não é o destino, é uma necessidade e tal que é importante dentro da construção dessa cadeia percebida. Eu sempre lembro que eu fui não sei se foi no Natal, mas foi uma capital do Nordeste que eu fui num restaurante que foi um banheiro mais bonito que eu vi de restaurante na vida. Eu lembro até hoje daquele restaurante, né? Foi marcante pelo cuidado que tinha, paisagismo, parecia que você estava entrando no ambiente mais bonito do restaurante, né? Então, toda a experiência, essa jornada é construída a partir dessa cadeia de valor, né? E aí entra algo que a gente que trouxe para esse método de estruturação de cadeia de valor e monitoramento dela, que é o mais E, e mais E de experiência, né? O quanto você consegue colocar dentro de cada caixinha dessas, né, do Capas, elementos que marquem, que gerem memória afetiva, que gerem, primeiro, né, atendimento à expectativa do consumidor. A gente vai, para qualquer experiência de consumo, você vai com algum nível de expectativa, se é só matar fome, ou se matar fome ainda com agilidade, né, ou se é um momento especial, eu quero realmente ter momentos de relaxamento, né, quando a gente é turista, quando você está viajando, né, você vai com poros abertos, né, se você está no final de semana, aquela coisa do eu mereço, você está com uma carga muito maior. Então a expectativa ela é muito importante para você conseguir corresponder. Então o nível de experiência que você vai carregar depende de uma série de detalhes. Então
eu falei, eu sei que a tua pergunta foi até em relação a números, mas trazer isso do guacamole é muito o DNA da Que a Mais, que é a nossa franqueadora. Legal. A gente gosta de trabalhar constantemente isso. Depois eu falo um pouco mais sobre um projeto atual agora, falando um pouquinho das outras marcas. O Didi, ele nasceu da mesma forma, né? Até tem uma curiosidade, na verdade eu tentei ser franqueado na época do Outback, e o Outback não era franquia, porque o primeiro shopping de Balneário nos procurou querendo que a gente abrisse uma segunda loja em Balneário Camboriú, há quase 20 anos atrás. Em Balneário Camboriú, nem hoje comportaria 2 lojas grandes do guacamole. Aí eu falei, olha, guacamole eu não tenho a menor possibilidade, mas eu gostaria de... Na época, né, eu era muito fã da operação do Outback. Não que eu não seja, acho que é uma operação que merece todo o respeito, né? Mas hoje a gente já tem outra visão. E aí eu tentei entrar em contato e descobri que o Outback não era franquia. Né? Certo. E aí entra uma questão interessante, né? Aquela questão de primeira unidade nossa do guacamole deu muito certo. Tanto que... A primeira é da Beira Mar Norte? Não, é Balneário Camboriú, na Normando Tedesco, que é a chamada Beira Rio lá. Certo. E aí vem aquela soberba, né? Pô, deu muito certo. O Outback na franquia, vou montar um australiano, vai dar tão certo quanto, né? E não deu nem... Essa primeira unidade não deu nem 30% do acerto, do retorno, né? O payback, que na primeira unidade foi de menos de 6 meses. Foi muito, muito rápido, né? Legal. Aí você fala, pô... E aí o aprendizado, né? Que vem aquela coisa sempre do empreendedor de aprender que existe sim a sorte, você aprender a sorte para você e conseguir reproduzir depois envolve competência, né? E às vezes envolve o desafio que as coisas não são exatamente... Então, outra cadeia de valor, falando em capas, né? O cardápio é um desafio muito maior, trabalhar com carne de altíssima qualidade, concorrendo com operações que têm alta escala, né? Você tem que comprar de açougue, o cara compra de frigorífico já porcionado. Então, existe uma grande diferença até hoje, né? O Didi é uma marca que tem mais dificuldade de escalar porque não é tão nichada, né? Ela é uma operação mais que tem mais concorrentes diretos, mas seguiu a mesma lógica do Capas, né? Então, aí surgiu a marca, a terceira marca, então, foi a Adélia, adquirida por questões mesmo eu fui investidor e acabei na pandemia ali diluindo os sócios por falta de... era a forma de sustentar a marca, né? De não sair com prejuízos. É uma marca que segue firme, mas tem desafios de franqueabilidade, né? Isso é uma questão bem importante quando a gente fala em franquia. Você trabalhar o estilo de gastronomia, quando tem muito perecível, né? Essa cadeia toda logística, ela impacta muito, né? Também porte do negócio e diferencial, quanto você tem de diferencial em relação às outras. E a última marca que está hoje já apontando, né, para ter um alto potencial de crescer é a Uden, que tem um projeto que tem aproximadamente 2 anos. Bem interessante. E ela é uma sociedade que está nascendo com bastante tecnologia embarcada, né? Uma marca que a gente tem 50% e ela tem bastante automação em todo o processo, né, de experiência do consumidor. Então, você poder servir 30 ml, tomar um gole ali daquela IPA com algum estilo diferente, né, com alguma característica específica, 20 torneiras que até a primeira experiência que eu fiz, eu tomei num pint, né, que são 470 e poucos ml, 16 estilos de cerveja. Então, isso é experiência, né? Experiência não é só... É tudo que envolve você poder experimentar e ter essa liberdade ali para... Aí tem ranking, qual é o consumidor ali que tá liderando, é dinâmico, né? Envolve também experiência. E a gente acabou daí montando uma segunda loja no aeroporto, e ela tem um lance legal que fala de colaboração entre marcas, que é algo que eu acredito muito. O que a gente percebeu? 90% das cervejarias que abrem, né, inclusive são clientes dessas empresas de tecnologia de automação de torneira, acabam tendo uma vida curta ou muita dificuldade de sobrevivência por falta de gastronomia. Você não vai no bar só tomar cerveja. Sim.
né? Você quer tomar cerveja, estar durante um tempo, às vezes comemorar aniversário, curtir com amigos. Então você quer comer um bom hambúrguer, quer comer... E aí nós temos essa facilidade que a gente colocou um cardápio, as comidinhas do guacamole, as comidinhas do Didi, as comidinhas da Deli. E aí tem essa questão de uma solução realmente gastronômica, falando no Capas Maisena, né? Um cardápio forte, toda essa... Então, como tamanho de rede hoje, nós não somos uma rede grande, são 32 lojas, o Guacamole tem 20 lojas, o Didi tem lojas híbridas, né? Tubarão, Curitiba, que levam 2 marcas. A gente está transformando algumas lojas, e isso é um fenômeno bem interessante, né? Algumas lojas nossas acabaram ficando grandes. Pós-pandemia, o fluxo de clientes migrou muito para o delivery. Nós tínhamos mais ou menos 1% de... Nosso faturamento era delivery. Nem todas as lojas tinham antes até 2019. Né? Ali depois foi a saída da pandemia, foi a nossa salvação. A gente, acho que não só nossa, né? De boa parte aí dos restaurantes que dependem de salão, dependem da noite. E aí a gente cresceu mais de 2.000%, né? Hoje são em torno de 22% do faturamento da rede é delivery. E legal. Foi um grande aprendizado, né? Gerado aí de adaptação. Então as lojas acabaram diminuindo e pagando o mesmo aluguel. Então tem uma loja no Rio que a gente está montando agora, uma marca de comida japonesa, que é a comida de mais recorrência, que a gente gostaria de aprender, né? A trabalhar com... O mexicano não gera tanta recorrência, está aumentando, inclusive pelo fenômeno do delivery, né? As pessoas começam a descobrir diferentes pratos, conhecer mais e acaba sendo aquela comida até de saída da rotina, né? Pizza, hambúrguer, japonês, hoje vamos pedir um mexicano. E então a gente... Então, desculpa, a tendência então é os 22% aumentar. Você falou... Eu espero que não, né? Eu espero que a gente diminua... aumentando o delivery, diminua com o crescimento ainda de salão, né? Tendo maior ocupação. Porque o desafio de um ponto de venda, né? de alimentação é você ter ocupação, taxa de ocupação. Se eu não tiver giro, então isso eu acredito que não seja só a nossa rede, né? Porque com quem eu converso no mercado é um fenômeno, essa mudança de comportamento do consumidor. Então o desafio de retomar fluxo depende muito dessa atratividade do teu modelo, né? Então a gente vem diminuindo algumas lojas nesse sentido, apesar de termos aberto no Rio de Janeiro uma loja grande recentemente, né, no Shopping New York. Então, não é que não funcione, né, mas algumas lojas que funcionavam, elas estão mudando a partir desse comportamento, passaram a ter uma menor taxa de ocupação. Então, com isso, nós temos aí o Guacamole Cocina, o Didi Steakhouse, são operações maiores, elas tendem a poder ter soluções desse tipo. E eu vejo que não é o Madeiro, né, como exemplo. Eu recentemente estive conversando com o pessoal de lá, eles estão fazendo lojas híbridas também, né, porque o consumidor às vezes o mesmo consumidor tem um momento Madeiro e tem um momento Jerônimo. Sim. Né, que é mais praticidade, ticket mais baixo, né? Então eu sou um desses. Eu sou um desses. Eu também. Né? De vez em quando eu quero Madeiro, de vez em quando eu quero Jerônimo. Exatamente. Então, assim, em termos de números, é isso. Nós temos um pouco mais de 30 lojas. Legal. Tem uma característica interessante que metade, mais ou menos, são lojas próprias ainda. Então, nós não somos só franqueadores, né? Nós somos operadores e isso ajuda muito. Acho que saber onde é que estão as dores ali, não desaprender a operar é muito importante. Legal. Eu tenho uma curiosidade, antes de encaixar a próxima pergunta. Você abriu o primeiro guacamole foi em Balneário Camboriú. Você operava a primeira unidade. Imagino que operou algumas outras unidades 100% sua e depois que você abriu franquias, certo? Até tem uma curiosidade. Eu falei para vocês que o guacamole teve muito mais sucesso, né, inicial do que o Didi, mas a primeira franquia foi do Didi. Olha. E foi logo em seguida, assim foi. Em Joinville, um casal queria muito ali, era apaixonado pelo Didi de Balneário, tinha certeza que ia dar certo em Joinville e tal.
E a gente nem sabia exatamente a diferença de licenciamento, franquia, né? Foi aberto o modelo, Isso há licenciamento. quanto tempo não tinha. atrás? Foi em 2009. Foi bem no início. Bastante né? tempo. Foi, foi ali nos primeiros anos. E então a gente não... Até agora que nós estamos realmente investindo em expansão via franquia. Porque como eu falei para vocês, o modelo esse full de complexidade, ele é menos franqueável, porque Sim. o que uma franquia exige? Repetibilidade, né? Escala, repetibilidade. Então você acaba não tendo, depende muito do fator humano, né? de conhecimentos subjetivos, né? E até para controle. Então, apesar de a gente já ter aberto restaurantes maiores como franquia, a gente acredita que tem maior desafio, né? Então, terminando a pergunta do Marcos ali sobre números, né? Hoje a gente fatura pouco mais ano de 100 milhões de reais a soma das lojas, né? A franqueadora, ela cobra, ela é outro negócio, né? Ela é um negócio que todas as nossas lojas, sejam próprias ou de terceiros, elas respeitam os mesmos padrões e o mesmo contrato, elas são franqueadas. Sim. Eu não posso ser dono de uma loja minha e ser sócio operador, mas eu posso ser franqueador e ser sócio investidor da loja. Legal. E é assim que a gente... E tem toda uma parte muito complexa também de vocação de ser franqueável ou não da parte tributária, Sim. que acho que é uma parte aí da galera conhece bem, que é essa questão do Simples Nacional. Sim. A gente não pode ser dono de loja no Simples Nacional a partir do momento que ultrapassa 400 mil reais mensais em média, então é muito fácil decidir. Acho que está todo mundo agora com a cabeça fervendo aí do que vem pela frente com reforma tributária, né? Sim. Mas uma coisa é certa que não vai mudar para melhor, né? Pelo que eu ouço falar, tende a apertar ainda mais e a gente que se prepare para ver como repassar para o cardápio ou ganhar competência e produtividade, né? Então, eu espero que aproxime um pouco mais, né, a desvantagem do presumido em relação ao Simples, porque apesar de saber que o Simples também tem um objetivo social de fomentar o empreendedorismo e tal, mas eu acho que ele tem uma incongruência que é limitar o crescimento, né? O modelo capitalista que penaliza você crescer, né? É o Brasil de hoje em termos de Simples Nacional e o regime presumido, né? Então hoje em termos de dimensão é essa. Uma coisa curiosa também, Marcos, que a gente está relativamente forte no Rio, né? Proporcionalmente a gente tem 7 lojas e do faturamento é uma parte relevante, porque tem lojas lá muito significativas, todas, né, faturam bastante, e nós não estamos em São Paulo, do Rio a gente pula direto para Curitiba, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, então são Tubarão, 4 estados: Porto Alegre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Isso. E a ideia ano que vem é voltar para São Paulo, né? Porque as pessoas gostam muito de falar. As pessoas gostam muito de falar do seu sucesso, né? Mas o percurso ele é tortuoso, né? A gente entrou com muita confiança em 2018. Olha como é que é o raciocínio. Eu, conhecendo São Paulo como turista de negócios, né? E gosto muito da cidade, Sim, da gastronomia, pensei Vila Madalena, né? Vila Madalena é um bairro que tem uma vida noturna forte e estava, na ocasião, inaugurando na mesma quadra que a gente abriu um restaurante chamado Açougue Central do Alex Atala, se não me engano é dele. E aí, de gastronomia, digamos, inovadora, porque ele trabalhava com cortes não especiais, né, mas convencionais, mostrando que processo, né, faz. Então, muito bacana o ideal que tinha por trás da marca dele e tal. Eu falei, pô, se um cara mais paulistano do que Alex Atala conhece, né, então escolheu Vila Madalena, então é uma transformação do bairro, não só em bares e coisas, então a gastronomia é uma tendência, e a gente foi para lá. E aí a gente aprende muito sobre ponto de venda, né? Era uma esquina, mas era uma esquina baixa, um imóvel menor do que a média dos cocinas que a gente tinha, então a experiência era diferente.
Então a gente acabou não performando e tem um fator curioso, né? Até eu, de certa forma, me orgulho disso, né? Que a gente vendeu para um concorrente, né? Por um quinto do valor investido e gasto ao longo do tempo, um quinto, mas a gente ficou com metade e a loja existe até hoje e a gente é sócio do nosso concorrente lá e grande amigo, inclusive, né? Se chama Mexicaníssima a marca. Israel é um mexicano, então ele tem uma pegada mais étnica, né? Mais fiel à gastronomia literal, como se faz lá. Sim. A gente é mais temático, né? Adapta mais ao paladar brasileiro. Em São Paulo ele vai super bem, ele também é franqueador, a gente troca muita figurinha. Mas agora tem um problema, como é que volta para São Paulo com guacamole? Não tem problema, inclusive, não tem problema nenhum. Ele sabe disso, a gente pretende voltar, mas com toda essa curva de aprendizado. Né? Mas é o mesmo público ou chega a ser público diferente, na tua visão? É uma ótima pergunta, né? Ele é muito forte no delivery, né? São Paulo é uma cidade desafiadora, né? Eu vejo muita marca do Rio que vai para São Paulo, bate e volta, essa parte cultural de entender, né? Eu gosto muito de entrar com um sócio local por causa disso. Né? Então, não é nem cada bairro, né? Cada quadra é uma quadra diferente e tudo mais. Então, o comportamento do consumidor lá muda muito de bairro para bairro. Você não pode falar em uma São Paulo. Né? São Paulo, quando falo que São Paulo é bairrista no sentido próprio da palavra, de que cada bairro tem contrastes como tem aqui cidades nossas. Cada bairro é uma cidade. Então, logicamente que em termos socioeconômicos é um público parecido, em termos de preferência sim, mas o mercado é muito grande, né? Sim. O mercado é muito grande em qualquer gastronomia. E já tem um bairro-alvo, assim? Já é Vila Madalena? Então, uma dúvida que a gente tem muito grande hoje e vai ser testado em breve, eu acredito muito no nosso crescimento em shopping, né? Entendi. No shopping, a gente tem aprendido bastante, né? A gente está em 2 grandes shoppings, que é o Barra Shopping ali no Rio de Janeiro, no complexo lá que é o New York. Está aqui no Vila Romana com uma operação de praça de alimentação. Ele tem uma coisa muito bacana que é a demanda contratada, né? Se ele tiver fluxo, você vai faturar. Se o teu negócio... Então, onde é que está a magia disso? Se você ainda consegue adicionar, você ser um destino dentro do shopping, né? Além do fluxo você ainda adiciona, e eu acho que a gente tem essa possibilidade. Então, só que a gente ainda não abriu uma taqueria desse formato intermediário, que dá muito certo lá no Rio, que a gente tem uma unidade aqui nos ingleses, que eu acredito que possa ser uma via grande, né, para crescimento, não só na capital, mas estado de São Paulo, a nível do Brasil. Sim. Então a gente vai testar provavelmente no ano que vem, mas a ideia não é mais abrir lojas próprias, né? Loja própria tem uma restrição, né, um gargalo que se chama operador. Né? Quem vai tocar aquela loja, quem vai ter a dor de dono de, às vezes, ter que trabalhar 10, 12 horas por dia, encarar final de semana. Quem que vai contratar os mariachis? E vai liderar essa galera toda que está ali entregando, né? Sim. Perfeito. Acho que deve estar querendo fazer alguma pergunta, mas eu tô... Não, fica à vontade. O guacamole mexicano, você foi buscar essa inspiração no México? Não, isso eu sempre falo também. Eu e a Fernanda, né, minha esposa, que tem mérito enorme aí como visão de consumidora e esse olhar mais complementar, né? A gente é muito 2 em 1 assim, na empresa, a gente pensa junto. Legal. Só que eu sou mais empreendedor, mais arrojado, mas tenho vontade de crescer, ela é mais pela qualidade de vida, pelo, né, ter controle das situações e tal. Sim. Eu acho que nisso que a gente se complementa, às vezes a gente precisa de freio, né? Sim. Então, a gente montou muito da cadeira do consumidor. Então, como eu contei para vocês, eu era industrial, a gente tinha crescido bastante, apesar de ser minoritário, era uma empresa patrimonialmente importante para mim e tal, e a gente adorava sair. Né? Tinha muito em alguns restaurantes, e um dos que a gente mais frequentava, ainda funciona em Curitiba, é o Taco El Pancho. A gente tinha muito lá também em São Paulo, que a gente se encontrava quando namorava ainda, que ela morava no Rio, eu morava em Curitiba, e por sorte eu tinha, nessa fase da indústria, a gente tinha um apartamento alugado lá, porque eu ia muito para negócio, e era perto do Cissenhor, não era do Cissenhor, desculpa, é o Cabong, que
era do irmão do cara que montou o Senhor, que existe até hoje também. E então, da cadeira do consumidor, a gente sabia muito bem o que a gente queria em termos de melhor experiência gastronômica, em termos do que era legal, em termos do ambiente. Esses então, que tu comentou eram mexicanos. Eram mexicanos. Esses restaurantes que tu comentou eram mexicanos. Então, como eu sempre falo, a gente montou a partir da cadeira do consumidor. Perfeito. Né? Inclusive, Fernanda cozinha muito bem, tá? Mas eu não sei cozinhar, né? Até acho que o melhor dono de restaurante é um cara que vem da base, né? Eu sempre falo, melhor experiência gastronômica do mundo dificilmente vai deixar de ser uma trattoria italiana ou um bistrô francês, né? Que a família tá lá alguém na cozinha, outro tá no salão e você tem aquela receita maravilhosa de décadas, né? Então, gerações. No caso nosso, a gente montou a partir de reunir competências complementares e a gente conseguiu fazer isso, né? De forma estruturada. Então, foi a partir daí que a gente criou. Só depois que eu fui conhecer o México, então a gente montou de 2006 para 2007. A gente foi, acho que a primeira vez foi em 2008, 7 ou 8, foi logo depois. Daí já começou a trazer decoração, né, e tudo mais. Aí eu fui praticamente todo ano, eu adoro o México, né? Então passei a conhecer bem. Para a Austrália eu fui uma vez só, né, e foi bem legal, porque entender, principalmente que a Austrália é um país que não precisa ter nenhuma marra, porque ela tem influência do mundo inteiro, né? É um país completamente de fusão gastronômica, né? Tem muita influência oriental. Então, interessante, né? Você viajar. O divertido do nosso trabalho é isso. Sempre traz alguma coisa de lá? Sempre traz algum insight, alguma... Sempre, né? Viajar, eu considero que quem atua com gastronomia tem que sair da loja, frequentar outros tipos de gastronomia, tá muito atento à experiência, né? Ontem mesmo eu estava no painel ali, na feira essa que acontece aqui, que é a FEAL, não sei se vocês foram, mas muito bacana ali, porque falando da importância de ir numa NRA, numa NRF, na BF, que não é nem só restrito à gastronomia, mas que é uma aula de varejo, né? Você tem ali todas as marcas que querem escalar via franquia. Então, acho que essa experiência de viajar é muito importante. Boa, maravilha. Eu fiquei com uma dúvida, queria voltar. Achei sensacional ali quando você está falando de capas, né, mais experiência. São todos elementos que agregam valor, né, na sua marca no final do dia. Mas você trouxe um elemento que é o preço justo, né? E aí eu fiquei com muita dúvida como que você casa isso para no final do dia, principalmente ali pro franqueado, que obviamente coloca um dinheiro já esperando um payback, né, esperando para que vá a operação. Como que você faz esses dois elementos conseguirem manter a saúde financeira da operação, assim? Quais são os pilares que você consegue manter uma saúde financeira de um franqueado, por exemplo? Primeiro, o que é importante entender, né? Acho que você tendo um restaurante ou tendo uma rede, você precisa ter uma boa ideia, né? Que é essa cadeia de valor que eu ilustrei com capas mais E, mas você precisa ter por trás um modelo de gestão, né, que entenda se a conta fecha, consiga ter mecanismos para tomada de decisão. Porque tem uma cultura até muito diferente do Brasil e Estados Unidos, o brasileiro acaba por necessidade tendo, às vezes empreende por necessidade, não por desejo, mas por necessidade, né? Acaba e não tendo tempo de aprender a produzir relatórios demonstrativos, que aprende onde é que está o dinheiro, mistura os bolsos, né? Então, tão importante quanto o modelo de negócio é o modelo de gestão, né? Que você tem as informações organizadas. Nisso a gente acredita que seja uma grande força da nossa franqueadora, é ter essa retaguarda, que é muito a minha bagagem de outros sócios que são tão importantes também nessa trajetória, né? Que estão lá desde o início, né? O Jairo, o próprio Daquino, que eu vendi 10% da franqueadora recentemente para melhorar ainda mais esse modelo de gestão. Então, tem uma galera aí junto para estruturar esse modelo de gestão. O que é o modelo de gestão? Ele é tudo que você constrói, desde da parte de cadeia de suprimentos, que você negocia bons contratos, consegue ter ferramentas e tecnologia para
ter cotações mais automatizadas, a contratar com maior acuracidade, né? Abrindo uma vaga, aumentando a base de candidatos, que não é difícil, que acredito que seja um dos maiores desafios do nosso segmento hoje, seja esse, né? Tudo que tem por trás. Então, a gente tem um modelo bem bacana. Se eu fosse falar disso agora, eu acho que é melhor nem entrar em detalhamento, porque vai tomar muito tempo. Mas esse modelo de gestão ele é bem robusto e acho que é a diferença, né? Para fazer, eu tenho uma ilustração que a gente faz, até acho que a gente se encontrou ali, né, no evento da Farofa, ali, da nossa amiga Georgina, e a ilustração ali da boca do jacaré, né? Todo negócio se resume a isso, né? Você conseguir abrir um bocão ali e a parte de cima, a mandíbula superior, no restaurante, no varejo, sempre vai ser número de clientes versus ticket médio, né? Quase toda empresa que comercializa algo, um produto ou serviço, ela tem ticket médio, volume de clientes, então, que é o nosso desafio, né? Então, por isso que o negócio se tornou mais complexo. Antes da pandemia, eu tinha muito foco no gerenciamento de salão. Hoje, não é nem só um segundo canal, que é o delivery, que é completamente diferente em termos de dinâmica, e aí entra um grande risco, né? Quanta gente vibra com volume de vendas em delivery, né? E a cada venda perde dinheiro, né? Tem um ticket médio de 40, coloca um cupom de 10, entrega grátis, e beleza, vai vender, né? Lembra que eu falei, olha, tinha um preço que era justo demais para o cliente, né? E chegava a ser injusto. No delivery isso pode acontecer. Então, tem o segundo ponto se não tiver um modelo de gestão ali que te acuse margem de contribuição, tá? O custo direto da venda, quanto me sobra para eu pagar aluguel, mão de obra, o imposto, né? Então, e tem um terceiro canal ainda no nosso negócio que envolve experiência, né? Que é vocacionado para confraternização, comemoração e tal, que é a estruturação de processos de eventos ainda, né? Então, que podem ser internos, podem ser externos. Então, muitos restaurantes, eu nem sabia, o Coco Bambu, mais da metade do faturamento deles são momentos de comemoração. É o lugar que né, as pessoas vão comemorar aniversário, meta da empresa, né? Eles têm uma grande proximidade de público com a gente, eu não sabia. Eu fui descobrir lá na NRA, conversando com a galera ali, com os fundadores, muito bacanas, por sinal. Então, você conseguir fazer a gestão de tudo isso de forma estruturada, que abrir e fechar bem o restaurante, atender bem, fazer os pratos saírem padronizados e chegarem à mesa no tempo certo. Isso tudo envolve muito desafio e é o mais importante, né? E o que tem por trás disso? Então, esse modelo de gestão ele envolve muita coisa, né? Envolve tecnologia hoje, volume de opções que você tem para poder priorizar. Eu vou colocar um ponto fraco nosso, que é CRM. Quantos clientes já passaram pelos nossos restaurantes que estão esquecidos, que não tem nenhum tipo de convite para vir e tal, que a gente não organizou esses dados para poder fazer uma oferta certa, e a oferta certa ela não pode ser repetida com frequência, que a gente vai ser chato, que esse cara vai nos bloquear, né? Então, o quanto tem de gestão por trás de implantação do CRM, qual a melhor ferramenta? Então, todo esse grande, falando da boca de jacaré, né? Então, para eu conseguir atrair clientes que gerem esse fluxo e a conversão na loja com melhor ticket médio, e a mandíbula de baixo, ela é bastante complicada, né? Você conseguir comprar melhor. A gente tem uma tendência, por ter mais lojas já, a comprar melhor matéria-prima do que o cara que tem uma loja só. Só que eu tenho outros custos, né? Eu tenho uma estrutura para poder gerenciar, então eu preciso regular muito bem isso. E aí CMO, que é custo de mão de obra. Hoje, pela primeira vez, assim, a gente realmente se preocupa com o turnover. Legal. Né? Era uma preocupação muito pequena, porque a gente sempre teve uma certa estabilidade, né? A gente tem valores muito fortes dentro da empresa,
que até eu posso conversar um pouquinho mais sobre isso também, mas o tratar bem, ele é um elemento muito forte e o restaurante, quando ele é saudável, ele paga bem em relação a outras... Pagava bem em relação a outras profissões. Eu acho que a gente está num momento de mudança que eu estava vendo um podcast, o cara falando de um déficit demográfico em relação ao nosso setor. Tem uma geração, isso até dos Estados Unidos, tem uma geração que viveu, né, se profissionalizou dentro da gastronomia, e lá é uma profissão mais valorizada em vários setores, principalmente gerenciais e tal, e não tem essa reposição. Né? Hoje tem tantas outras opções de profissões, né, que se o cara vai sacrificar final de semana, à noite, então ele vai... Então, tem menos atratividade. Então, fazer gestão de tudo isso é bastante complexo. Então, cada segmento, né, tem suas complexidades. Então, basicamente, eu acho que é isso, em termos de conseguir ensinar um franqueado a operar dessa forma. Aí a gente tem uma característica bem interessante, que a gente desenvolveu um sistema próprio de gestão, né, sistema mesmo, né, se chama SIG. Ele é uma ferramenta que é relativamente robusta. Ele tem quase tudo que um ERP tem, que o ERP é um software de gestão global da empresa, né? Só não tem o frente de caixa. E agora, talvez isso até venha a ser um negócio futuramente, porque ele acaba sendo bem educativo. Quando você tem já processos que o cara já tem o desenho, né, que o cara embarca e segue esses passos, você consegue daí basicamente fazer mais facilmente resultado. Mas sempre vai depender mais, eu me comparando, né, com um cara que nasceu dentro de restaurante, que conhece tudo e ainda tem mais esse arcabouço de gestão, esse cara tem mais vantagem competitiva. Legal. E geralmente quando você vê um franqueado não indo tão bem, geralmente esse problema está na mandíbula de cima ou na de baixo, né? No faturamento ou no custo variável ali? Eu já vi os dois, sabe? Eu vou te dar um caso aqui de Florianópolis, que quando a gente era um franqueado e a gente acabou comprando, eram 4 sócios, a gente acabou comprando de 3, e era uma loja que faturava, que tinha fluxo de clientes, acho que uns 40%, 30% maior que hoje, né? Como eu falei. E ele não performava. Eles tinham... E era processo de aprendizado. Ótimas pessoas, né? Trabalhavam e tal, mas é muita química também que tem dentro de uma sociedade, às vezes um negócio que é pequeno para muito sócio, e tem a curva de aprendizado e às vezes a desobediência a algumas diretrizes. Então, os caras tinham muita gente na cozinha para preparo. Então, esse negócio não aceita desaforo, né? Cuida, olha, chamei extra e não precisava. Um dia, ok, aprende com isso e passa a criticar melhor antes de chamar um extra, né? Tenha tecnologias, a gente usa cardápio digital há 10 anos, mais de 10 anos. Ele era muito polêmico na época. Hoje em dia tem muito pouca barreira para uso, né? E ele te economiza mão de obra, se bem orientado, você não perde qualidade no atendimento, mas tem que ter esforço. Então, está nas duas mandíbulas. Eu acho que tem hoje, pelo momento do mercado, uma tendência maior do problema está na mandíbula de cima, né? Mas a de baixo... Você quer ver uma coisa que a gente está fazendo? Chama um projeto Ataque ao CMV. E um dos pontos que a gente percebeu que mais tinha ruptura de custo era por não fazer um recebimento de conferência plena. Pesagem, conferência de itens, né? Infelizmente, faz parte da cultura brasileira, tem muito entregador, e lógico, não dá para generalizar, né? Mas que seja 20%, 10% dos entregadores façam isso, retiram a fita, sacam ali uma da embalagem de 5, costelinha, aconteceu com costelinha de porco, eram 5 unidades, ele tirou uma, o cara na hora de carregar, tá lá, vai para o estoque, a gente descobriu, imagina 20% de desvio. Sim. Do custo. Se isso é algo generalizado, te inviabiliza a operação. Sim. A linha do custo ela afeta diretamente a linha do lucro, né? Então, assim, 20% ali é direto
né? Ele é repassado diretamente a menos para a linha do lucro ali na DRE, né? Isso. Uma pergunta comum, né? Quanto que se espera de lucratividade? Uhum. Essa sensibilidade, né? Então, é lógico que se não tiver a primeira linha, né, que é a boca de cima do jacaré, você não performa o negócio, né? Sim. Mas se você tiver correspondido à tua expectativa ali do teu plano de negócio e tal, e tiver uma boa gestão, hoje o mercado está revendo esses números, né? Eu sei de marcas que conseguem fazer mais de 20 e admiro muito essas marcas, né? A gente não, é um sonho futuro. 20% de lucro. 20% sobre o faturamento, né? A lucratividade. Mas hoje de 10 a 15 aí é um desafio, né? Sustentar, fazer... E quando a gente fala em margem, é fazer média ano, né? Não adianta... Balneário Camboriú em janeiro... Sim. Quanto a gente faz? Faz 30, 35? Maravilha, né? Mas quanto é que eu faço na média do ano? Né? Então, para isso é que tem que ter esse modelo de negócio que atrai muitos clientes e tem que ter ali um modelo de gestão que otimiza todos esses processos, né? E se preocupa em fazer toda a preparação para que essa operação aconteça fluida, né? Então, manutenção é algo que faz parte da gestão do negócio. Né? Tem muito dono de restaurante que começa eu compro um apartamento, troco de carro, né? Pô, tem que pagar aquela prestação, adia, né? Aí ele mesmo faz ali um reparo, então, um ano disso, o que acontece? Daqui a pouco a tua operação está defasada, né? Isso faz parte da gestão, não adianta só abrir e fechar o restaurante. Perfeito. Vamos falar também um pouquinho, né? Você trouxe um ponto fundamental, né? De 1% para mais de 20% em relação ao canal delivery, né? Na representação ali do faturamento. Depois da pandemia. Pré-pandêmico, pós-pandêmico. Vocês estão muito focados em experiência. Existe experiência no delivery? Ou o delivery é mais um canal de venda que não vai com experiência? Consegue levar a experiência do salão para dentro da casa do cliente de alguma forma? Aquela questão de equalização, né? Com certeza dá para acrescentar muita experiência, né? Eu acho que a gente viveu aí, quem não recebeu um bilhetinho com um sorriso, né? Fique bem, né? Na pandemia que mudou muito, né? Esse conceito de delivery a nível de amplitude que gerou, mas eu acho que nós focamos muito, né? Numa embalagem que leve as cores da loja, da mesma forma alegria, então isso... quão importante é a embalagem de um presente, né? Chega para tua esposa e dá um anel brilhante, assim, você vai entregar assim? Não, vai colocar numa bela de uma embalagem, vai criar toda uma ocasião. Então, é muito importante que a embalagem seja funcional, que preserve temperatura. Então, o produto, ele dentro do Capas, né? Lógico, o cardápio ele é o grande diferencial. Vocês, melhor do que ninguém, sabem, né, que a logística, o tempo, às vezes, é tão ou mais importante até do que a qualidade do produto. Andam juntos, né? A gente teve algumas ideias já, que eu acho muito bacanas, mas eu confesso que a gente não conseguiu, talvez, ter o foco de executar da melhor forma, mas a gente tem a ideia tem uma embalagem que leva o QR Code para colocar pro Spotify, para o cara jantar com as músicas que tocam os mariachis, né, com o nosso jingle. Então aí é a criatividade, né, de cada marca conseguir fazer. Mas o problema é sempre a execução. Quanto você comunica isso de uma forma interessante? Eu acho que a experiência, lembra do Capas ali, do atendimento? Ela é muito menosprezada no delivery, no restaurante com o nosso perfil que tem salão forte, porque entre os dois, né, eu estou no meio é a mesma cozinha, às vezes é o mesmo profissional, não tem às vezes escala suficiente para ter um caixa dedicado ali ao salão e um operador de delivery. Então, às vezes o próprio gerente, no momento que o faturamento não está tudo aquilo, tem que fazer um pouco de tudo. Então, a vida real, né, tem que conseguir equilibrar bem isso para o atendimento, faz muito parte da experiência. Eu retorno àquela questão. Como delivery também a gente é muito consumidor. Então, a gente sabe o quão importante é uma satisfação. Se o meu pedido está atrasado e eu recebo essa informação, né, o meu grau de tolerância para o tempo de espera aumenta. Né? Olha, me desculpe, houve um problema no seu preparo, estamos
para preservar qualidade, estamos corrigindo e logo chegará. Pronto. Né? Então, eu acredito sim que, inclusive, tem um case, não sei se vocês já ouviram falar, uma marca chamada Sushi Chic, até o nome ganhou força lá em São Paulo, foi vendido, eu conheci o fundador, mas o cara, ele fez uma coisa muito bacana, ele criou embalagens muito caras, que substituíam quase o presente como uma flor que você mandava. Né? Era o delivery passar a ser algo de alto valor agregado. Então, uma embalagem que você, pelo produto, cobraria, vamos supor, um combinado ali de R$140, que vai custar 200, mas que causa esse impacto, é pura experiência. Né? Então, cada um vai criando aí a sua... Eu vi alguém falando que eu não entrego sushi, eu entrego uma joia. Exato. Aí a galera vai copiando, né? A inovação tem esse desafio, né? Tudo que você fizer de muito bacana, quando você perguntou o que a gente criou, né? A gente se inspirou, mas de forma alguma a gente copiou literalmente alguém. Né? A gente foi fazendo, algumas coisas foram obras do destino, por sorte, surgiu, né? O primeiro mariachi que surgiu lá em Balneário, o primeiro Guaca, o primeiro mês dele foi sem mariachi. Aí chegou um cara com 10 no bolso, precisava de grana, com violão, já com a intenção de mostrar que ele tinha valor ali. Foi numa noite, eu morava em Curitiba, meus sócios que eu tinha na época lá, que a gente fazia plantão, cada um acompanhava no final de semana, ligaram e falaram: Chico, você não sabe o que aconteceu aqui. Na época não tinha ainda o celular para a gente estar vendo as coisas em tempo quase real, né? E aí eles falaram: olha, surgiu uma coisa aqui que levantou todo mundo, mudou tal. Esse cara nunca mais saiu dali, está até hoje com a gente, né? E gerou. Hoje os mariachis são um alimento importante e tal, mas longe de ser a grande faceta, né? Tem em Blumenau, tem restaurante mariachi, em todas as cidades que tem um mexicano importante e tal, e é bacana, mas não é a única coisa, né? Sim. E já passou na cabeça de vocês, de repente, separar a cozinha para não afetar salão? O delivery não afetar o salão não afetar o delivery? Vocês têm uma cozinha central para as lojas? A gente tem uma unidade no Jardim Botânico que ela vende tanto delivery que a gente tem 2 cozinhas lá. A gente montou uma segunda cozinha, legal, porque afetava. Sim. E a gente tem um gargalo de espaço para motoqueiro. Né? Isso, se eu for falar isso para dono de pizzaria que vende... Tem pizzaria que vende um volume que deve ser 3, 4 vezes o que a gente vende de mexicano, mas para mexicano a gente vende muito lá. Então acaba tendo gargalo não só de cozinha, mas até de fluxo, né? Sim. Cruzado. Boa, perfeito. E você comentou sobre CRM, que é um ponto que vocês querem, né, olhar com mais profundidade. Hoje vocês têm alguma ação para transformar esse cliente do delivery num cliente de salão, trazer esse cara, ou seja, usar o delivery como ferramenta de aquisição e não só de faturamento? Várias, né? Então, apesar de a gente estar defasado em relação ao que poderia estar, a gente está atuando forte nisso. Né? Então, nós temos muito de fazer as duas coisas, né? De buscar com que esse cliente do delivery venha para o salão, né? E que o cliente do salão passe a ser um cliente habitué. Então, estamos implementando um sistema. Tem sempre aquele problema de integração, né? Então, eu não posso... e a gente conversa, eu viajo muito, converso com muita gente, está sempre em busca da solução perfeita, ela não existe, né? Então, na minha opinião, tem que ser multiferramentas. Quem não está acompanhando aí a Maquinona do iFood, que é um CRM, mas você não pode depender só dela, e ela tem, dependendo do teu porte também, você vai ter um custo ou outro, né? Toda empresa quer monetizar, quer ganhar dinheiro, né? Sim. Então, a gente tem muito essa preocupação, e criatividade também vale, né? A gente fez uma ação que foi muito bacana, de colocar um voucher no nosso delivery, uma cédula dourada para o cara, que ele ganhava R$50, mas ele tinha que consumir pelo menos o dobro, né? Então, que era essa aquisição de cliente novo, né? Aquele cliente que é recorrente do teu delivery, mas nunca foi no teu salão. Isso acontece bastante. Né? Você falou do Coco Bambu, que vocês identificaram que o público é semelhante.
Coco Bambu e Guaca, já passou pela cabeça de vocês, de repente, uma parceria entre as marcas? Eu acho que eles são muito grandes para ter interesse. Eu vejo que essas redes mais que escalam, né, que são realmente âncoras de shopping, elas talvez um dia até a gente aproxime, tenha algum tipo de colaboração, né? Quem sabe até algum tipo de fusão, a gente nunca sabe. Mas eu acho que a grande troca hoje é nesse nível mesmo mais de conhecimento, informação, né? Mas, se você está perguntando mesmo em collab, né? De base de dados, eu sou um cara muito aberto para parcerias, né? Mas eu acho que essas grandes redes normalmente têm um pouquinho mais dificuldades, são mais fechadas, né? Então... E com empresas de outros segmentos? Eu vou dar um exemplo. Eu fui para Caxias do Sul numa pizzaria famosa lá, Giordani, com minha esposa, meu filho. Meu filho tem 2 anos e meio. Foi só sentarmos na mesa, veio o garçom com um garfo e faca amarelo, com a marca Giordani, plotado no... Garfo e faca de plástico, né? Para ele comer. Tava a marca da Giordani e do lado a marca da escola de idiomas IASIG. E o legal disso tudo é que esse garfo e faca ainda tá lá em casa, ainda é utilizado por ele. A gente mora aqui em Palhoça, mas se a gente morasse em Caxias do Sul, toda vez que a gente bate o olho para aquele garfo e faca, quem que a gente lembra? IASIG e Giordani. IASIG não tem nada a ver com food, né? Escola de idiomas. Vocês já pensaram em parcerias nesse tipo, talvez com outros segmentos? A gente já fez, né? A gente tem uma collab atualmente que até com o Costão de Santinho, que a gente faz uma parceria com eles, eles nos dão diárias para a família. Uma ao mês a gente faz um projeto cultural, né? Porque tem que ser, não pode ser sorteio puro, sempre tem cultural, e a gente utiliza isso, troca, né? Daí cresce a base de clientes deles através da nossa loja, então a gente faz bastante, mas muito menos do que poderia, né? É aquele problema que acho que todos nós, né, empreendedores temos de prioridade. Se a gente for ver tudo aquilo que a gente não faz, a gente fica até agoniado, né? Sim. É tanta frente que tem, então tem que agir por prioridade e tentar despertar também essa questão dentro do time de um time mais versátil de conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que a gente está vivendo uma dinâmica muito grande, falando em tecnologia, então nem se fala, né? Eu tenho ouvido, agora outra pergunta, eu tenho ouvido muito na internet, assim, rumores de que as baladas estão acabando, porque a nova geração agora é a geração fit, que prefere se encontrar de manhã ou final do dia, da tarde e, sei lá, tomar suco e, sabe? Então, tá tendo muito essa mudança em virtude dessa nova geração, essa mudança comportamental. Vocês estudam essas gerações que vêm agora? Vocês estão preocupados assim com o que isso pode ter que isso vai forçar vocês a ter que se adaptar? Eu vejo que tudo são ciclos e eu acho que há um pouco de exagero num aspecto e às vezes até em alguns outros pode haver até o contrário, né? A gente pode não estar enxergando algumas coisas. Então eu vivo pensando nisso. Falando em geração Z, eu tenho filhos, né, que estão nos primeiros anos de faculdade, então tem bastante convívio com essa geração. Eu vejo que algumas coisas não mudaram tanto quanto se fala. E o que não é nem tanto a parte ideológica que se fala em relação à bebida e coisa, mas sim as opções de entretenimento que você tem hoje. Né? A telinha, né, do celular, a preferência. Eu vejo muito hábito de introspecção, né, de ficar mais em casa, de socializar menos, tal. Mas eu acho que são ondas, né? Acredito que o mercado ele é sábio, ele vai. Eu te falei do número de food halls que tem em Florianópolis. Sim. Uma pergunta que eu tenho é como que
cada food hall desse vai manter suas 15, 20, 25 operações dentro, saudáveis, e os restaurantes que estão aí fora vão continuar abertos e tal. Alguns não vão estar, né? Alguns vão estar passando por isso. Então, se diminuiu, e diminuiu muito, né? Isso eu posso passar, o volume de bebida alcoólica que a gente vendia até 2019 e o volume que a gente passou a vender, né, e vem caindo, é impressionante. O volume de drink não alcoólico que a gente vendia, que era baixíssimo, e o que a gente vende hoje, que é expressivo, é impressionante. Então, e eu acho ótimo, né? A gente vive de... Eu nunca quis vender bebida para embebedar, né? A gente sempre falou, olha, a bebida legal é para alegrar. O tequileiro é proibido de forçar a venda de um segundo shot, fazer a brincadeira, e não fazer... A ideia é essa da bebida do mau uso. Então, focar em gastronomia. Então, hoje a gente tem um projeto dentro da marca Guacamole, que é Revolução Mexicana, que a gente tem uma gastronomia, apesar de ser casual, mas flertando muito com nível de finalização de alta gastronomia, né, com sabores realmente incríveis e tal, ir para o cerne do produto, né, aquilo, a potência que tem a tua proposta de valor realmente ali. Eu não digo resgatar, porque a gente nunca desprezou a hospitalidade, a interação de equipe e tal, mas é dar ainda mais potência para isso e trazer realmente para a cultura, que é o que nos distingue. Isso é que vai fazer com que eu queira passar um momento com a família. Eu estou recebendo alguém de fora, vamos num lugar legal, que a gente vai se divertir, que é super balanceado, levar entretenimento novo. A gente está com 5 casas, a gente colocou touro mecânico. É algo totalmente diferente. Fazer esse touro mecânico ser uma cereja no bolo e não um caroço na testa é outra coisa, né? Envolve muito esforço, muito desafio. E é isso que cria diferencial. A hora que eu consigo... Então, essa questão da geração que tanto se fala, nós mudamos muito os hábitos. Isso a gente já vinha percebendo até antes da pandemia em alguns exemplos, né? Eu morava em Balneário Camboriú, vim em 2021 para Florianópolis. Balneário Camboriú é uma cidade que é muito precursora de home resort, né? Então, prédios enormes e tal, com 2 áreas gourmet, piscina do tamanho, né, que realmente de resort, todo entretenimento dentro do edifício e tal. Então, os próprios... você paga um condomínio ali que você praticamente não precisa sair. Eu morei num que não precisava nem... tinha um bar na piscina, um bar molhado na piscina, que tinha um cara que era terceirizado, que o condomínio pagava para ele aí um valor, ao invés de ele pagar aluguel, né? Imagina quantos clientes ali os restaurantes perderam para essa estrutura interna, né? E não precisa muito. A tua sacada na churrasqueira, que todo mundo aprendeu a fazer cursos de churrasco, que gosta às vezes, de fazer a sua cerveja caseira ali e tal. Então, os hobbies, né, passaram a estar mais em torno também de experiência doméstica. E depois da pandemia, então, muito mais. Então, eu acho que não é só a geração Z. A minha geração, que eu vou já para os meus 60, né, vocês que são jovens, mas estão numa geração que viveu, né, muito mais essas transformações. E essa que está entrando, eu acho que tem muita incerteza. Sim. Eu acho que voltam, né? Tanto que tem escolas proibindo celular, né, tem uma preocupação grande educacional do excesso, né, desse foco extremo que não é saudável, que começa a ir para um lado. Então, isso tudo, daqui a pouco, o ser humano é inteligente para administrar. Tu matou a charada quando tu falou que são ciclos, né? Então vem a novidade, aí todo mundo fica perdido, né, não sabe o que fazer, e como tu falou agora, o ser humano é inteligente para administrar. Então quando tu falou, e a adaptação, né? Então vendia muito mais bebida alcoólica e agora drinks não alcoólicos. Então se tem baixa de um lado, o ser humano vai lá e se adapta e começa a vender por outro. Então achei bem interessante. Eu tenho uma outra pergunta sobre
o fato que você falou um pouco antes, e eu me recordo de ter gravado algum episódio que o convidado falou sobre a gastronomia não ser mais foco das pessoas e ser muito mais uma profissão de passagem. Né? Enquanto ela faz uma outra graduação para um outro assunto, ela está ali trabalhando dentro do restaurante para poder sobreviver, mas ela está mirando lá o seu curso de direito, enfim. Dentro das operações de vocês, você falou que se preocupa muito com as pessoas, né? Tem plano de carreira, de cargos e salários? Como que vocês... Qual que é a estratégia que vocês adotaram? Isso funcionou muito naturalmente. Então, tem gente da franqueadora, né? O primeiro gerente hoje é consultor focal dentro da... A gente chama de consultor focal porque ele tem uma carteira de lojas que ele cuida, que ele acompanha, né, da Foco. E então foi o nosso primeiro gerente do primeiro restaurante. Então existe isso, inclusive no cross, não só dentro da loja, né? E aí não é mérito nosso, né? É muito natural normalmente que o gerente de uma loja tenha entrado ou como cozinheiro ou como atendente, né, garçom, ou mesmo como auxiliar de limpeza, que tem alguns casos, né, que acabaram evoluindo. Então, isso é uma evolução natural do nosso setor. Eu acho que o setor continuará sendo, né, intensivo em mão de obra, mesmo que seja uma das transformações automação, porque vai ter... hoje tem mais opções, né? Eu posso fazer Uber, entregar Mercado Livre, fazer qualquer outro trabalho, às vezes remunera melhor e dá mais liberdade. Eu vejo que, a gente está falando de geração, acho que todos nós queremos mais liberdade, né? Então, a dificuldade com CLT, horário, pela primeira vez no Brasil, acho que está quebrando uma cultura CLTista, né? As pessoas estão querendo, às vezes preferindo o PJ pela liberdade que dá. Então, mas vai continuar sendo, para quem no Rio de Janeiro, né, que a gente recebe tem muita mão de obra de migração do Nordeste, por exemplo. Uma galera que vai para o seu primeiro ciclo de organização familiar e coisa, para pagar aluguel, todos trabalham, então, são os empregos de entrada, né? Mas eu considero uma profissão super nobre que cada vez é mais qualificada. Então o que tem de chefe de cozinha que ganha muito bem, que começou debaixo de um restaurante, né, com menor remuneração, e depois montou seu restaurante. Uma profissão de entrada, inclusive, para o empreendedorismo, né? Acho que a maior parte aí da galera não entrou pela minha cadeira de cliente, né, que já tinha uma maturidade, já tinha meus em torno de 40 anos e quase 40, e montei diversificando, acabei gostando, né? Então, eu acho que uma parte muito nobre do nosso setor é essa, né? É um setor de entrada, mas também de oportunidade para empreender. Legal. Maravilha. E, Chico, assim, você trouxe, né, alguns eventos que você, né, foi recentemente, seja de food service, seja, né, franchise, seja o que for. Do ponto de vista de gestão, você já trouxe um pouco sobre as tendências tecnológicas e também, né, de comportamento do consumidor. Do ponto de vista de gestão, o que você está olhando assim que um dono de restaurante, um gestor, né, de operação, tem que estar olhando para os próximos 5, 10 anos, que são as tendências que estão vindo? Eu diria que tem 3 aspectos principais, né, que envolvem transformação. Transformação, ela é lugar comum falar que acelerou muito tudo, né? Então, acho que essa questão, por necessidade de gestão de custos e também às vezes não é nem, eu tenho às vezes até aumento do salário, coisa, mas mesmo assim não tem disponibilidade, né? Existe um pleno emprego em muitos países, Estados Unidos tem o mesmo problema do Brasil hoje. Então acho que a automação é uma. Quem vai em feira não precisa ir para a NRA em Chicago, vai para a FISPAL aqui em São Paulo, é muito processo sendo robotizado, né? Então
fritadeira, sushi, impressionante assim, o impacto disso. Só que cada um tem que ver o seu tempo, né? O momento, não é sair loucamente mudando equipamentos, né? Ver, avaliar. Às vezes é mais importante uma chapa com sensor, com recuperação de temperatura, do que estar colocando um braço de robô, né, dentro da tua cozinha. Tá no timing, né? A parte de, então a tecnologia voltada mais para parte mecânica mesmo, meio que entre aspas a revolução industrial das cozinhas, né? A parte de tecnologia em si, não tem como não deixar de falar de IA, porque até foi um fato curioso, eu assisti uma palestra do Tom Leite, né, que é o presidente da ABF, que é o presidente do Grupo Trigo. Né? Ele é Spoleto, eles têm muitas marcas, compraram em Shining Box e tal. É um grupo que eu admiro muito, tanto a parte cultural quanto essa parte de inovação deles. Então eles têm uma marca chamada Gourmet, que é de restaurantes japoneses, que é dining grandes e tal, que é muito forte lá no Rio. Cada unidade fatura milhões. E a palestra dele foi sobre a IA aplicada nessa marca, né? E teve repercussão dentro da própria feira, né? Isso há menos de 6 meses atrás, né? Isso já é acessível para qualquer restaurante no Brasil aplicar hoje, né? Quando aplicar, né? Eu fui para o Rio há 2 semanas visitar um restaurante para entender, né, conversar com o proprietário, ver como é que estava aplicando. Eu fiquei na mesa, daí depois que eu conversei ali, continuei tentando pedir a conta, e teoricamente a IA, né, detectaria e mandaria o aviso por headset avisando que eu estava já tinha terminado. Ou seja, isso tudo vai acontecer. Em que velocidade e quão acessível, né, é uma questão de... O que é fato é o seguinte, eu acho que a diferença que houve de tecnologia, de metaverso, essas coisas, né, de colocar o impacto aí de experiência na mesa e tal, acho que aí ela muda uma coisa de uma forma muito relevante, que é, daqui a pouco não faz sentido falar mais de IA. Eu brinco que você fica falando, tô usando internet na minha vida. Não, né? A integração dela com programação, acho que é a grande mágica para as empresas, né? Você conseguir substituir os trabalhos menos nobres, conseguir fazer com que... Então, uma IA que a gente está aplicando, que muitas empresas aplicam, que a gente já deveria há mais tempo. Pô, resposta no Instagram, né? A gente começou a perceber que, como era loja a loja, muitas lojas não respondiam. Eu gostaria de fazer uma reserva. E o cara fica, imagina, vai para outro, né? E ainda fica pé da cara com a tua marca, né? Com a tua loja. Então, tem IA que responde com uma linguagem natural, com muita inteligência e tal, que não é aquela coisa só do bot, né? De respostinhas programadas que na primeira ali você já percebe que você está falando com uma máquina, né? Então, sem dúvida nisso, a parte de voz, né? Na NRA falaram muito, e eu vi muita demonstração de como a linguagem natural, isso é surpreendente, né? Em 2025, 2024 não se falava nisso. Hoje a gente já está sendo impactado por isso e vai crescer muito mais. Então, você está ligado em... O grande desafio é entender o suficiente de tecnologia para tomar decisão. Eu acho que essa é a grande pegada, né? Que existe, porque ninguém consegue aplicar nem 10% do potencial. Né? Mas se você aplica 5, 8 ou 12, muda muito o teu negócio, né? Para produtividade, né? E acho que existe também essa questão terceira. Então, primeiro ponto, robotização. Segundo, essa tecnologia que a IA representa muito, não a IA que a galera usa para apoio, né? ChatGPT, Gemini e tal, mas essa de integrar com alguma coisa que vai gerar função operacional, de substituir alguém, e essa adaptabilidade à questão essa geracional, não geração Z, nas nossas gerações o que a gente vai mudar, né? De conseguir mudar o nosso modelo de negócio. Então, nosso desafio agora, um semestre dedicados a uma grande onda de renovação na gastronomia com uma visão diferente, né? Nós consumidores, a gente mudou muito em relação a
né? Tem a onda, onda de pistache, onda não sei o que e tal, mas algumas coisas vão ficando e vão alterando até a nossa forma de enxergar a gastronomia. Me surpreendeu o quanto, né, a onda vegana ela começa a gerar uma transformação verdadeira, não de modismo, né? Aquela coisa. Falam muito e tal, mas daqui a pouco gera. Nos Estados Unidos não tem um restaurante que não tem opções veganas, né? Num país que é o campeão em comida, né, em comer de qualquer jeito, muita quantidade. Essas questões vão comportamentais que a gente tem que olhar daí mais no detalhe, né? Para pensar no seu cardápio, o que é. Nós investimos nisso, né? Temos ótimas opções veganas. Ela é relevante, ela é importante? Não, mas é uma preparação para a gente poder estar conectado com um público importante que tem uma tendência de crescer. Lá nos Estados Unidos não tem uma onda que é uma vez por semana a pessoa não comer carne, né? Que é muito mais o impacto ambiental. Então essa consciência também, acho que por certa necessidade, começa a refletir nos nossos hábitos, né? Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora, vestindo a camisa de um empreendedor que queira comprar uma franquia. Eu acho que hoje é muito mais acessível, tem muito mais marcas no mercado, franqueadoras, né? Como a própria IKEA+, do que há muitos anos atrás, né? Então, quais as chances de eu cair numa fria e comprar uma franquia de uma franqueadora que nem sabe o que está fazendo? Quais seriam os principais pontos de atenção que eu deveria analisar antes de assinar a compra, na tua visão? Assim, que tu enxerga que esse commodity de franqueadoras no mercado, que está se fazendo de errado, que não deveria, que no final das contas quem vai pagar é o franqueado, né? Ele vai comprar, vai quebrar e vai... é ruim para a marca, né? Isso. Como que ele deve analisar antes de comprar de fato? Eu acho essa tua pergunta muito boa, porque eu falo que venda de franquia não é uma venda no sentido de processo, né? Não é eu falar, se eu vou comprar um carro, esse carro tem mais potência, tem mais estabilidade, tem estética, tal. É pensar muito no quanto esse carro vai gerar perpetuidade, porque eu não estou vendendo, te entregando um objeto de uso, eu estou te vendendo algo que tem que gerar valor, para resultado perpetuado para gerar valor para a marca. Então, eu costumo dizer que é muito mais um processo de recrutamento e seleção do que um processo de venda. Entendi. E aí é um processo, não deixa de ser uma sociedade, né? Porque os objetivos é de ganhar dinheiro junto. Se não tiver no ponto de equilíbrio e não tiver além o suficiente para você ter um retorno em X meses, né? Dependendo do negócio, o cara vai ter expectativa de 12 meses. Tem gente que vende essa ilusão, né, de que são poucos os negócios de alimentação que dão payback de menos de um ano, muito poucos, né? As nossas lojas já teve 3, 4, talvez 5 que deram em meio ano, mas são aqueles tiros que tem um pouco de sorte. Tem um pouco de sorte, ou tem tem uma loja que a gente abriu recentemente, que um desenvolvedor regional nosso abriu, que eu falei, olha, cara, se quiser nessa eu entro de sócio, porque eu tinha certeza, né? Porque era um vazio ali, a maturidade conhece tanto já do mercado ali, mas é muito raro isso, né? Se tivesse, isso não tem fator. Então, você fazer o papel se você entender que o franqueador tem pressa, que ele quer abrir a qualquer custo, independente. Até uma novidade interessante, a gente vai trazer o guacamole para Palhoça, que a gente está em Palhoça hoje, né? Olha, vai entrar, não posso ainda informar onde é que vai estar posicionado, mas está entrando. Foi um processo exatamente esse, né? A gente quer entender bem qual é o potencial de sustentabilidade desse negócio, se ele vai te dar retorno, se ele tem.
a gente está indo para adiante porque a gente tem bastante confiança. Né? Pô, Sim. olha a transformação socioeconômica na região, o quanto tem Cresceu grande muito. potencial de delivery, então, pô, faz sentido. Basicamente, é a conexão verdadeira, como se fosse um sócio. É entender, ler muito bem o contrato, porque você tem ônus e bônus na relação de franquia. Né? Você tem grandes atalhos, você já tem um negócio desenvolvido, você tem uma cadeia de suprimentos mais madura, mais competitiva. Eu tenho um discurso de venda de franquia que o franqueado deve fazer uma conta. O royalty tem que ser negativo. Para quem não sabe, royalty é um percentual do valor do teu faturamento bruto que você paga para o franqueador. Você paga pelo quê? Você paga pela marca que vai atrair consumidores, porque a marca já tem um tempo de mercado e uma reputação. Você paga a expertise, né? A educação que tem voltada para operar aquela marca. Então, passo a passo, a manualização que tem por trás e tal, treinamentos. Né? E você tem as vantagens de escala. Então, se você tem ali, só nas vantagens de escala, royalties negativos, fecha. Né? Porque, putz, se eu quero montar um restaurante mexicano do zero, e a diferença que o guacamole me dá, porque a taxa do iFood é menor, porque o contrato com a Heineken dá um preço de X% a menos, que eu tenho do meu fornecedor tortilha um custo muito mais baixo, que eu tenho uma central de produção que me dá uma série de molhos e preparos que me facilitam, que vão me economizar em mão de obra e em treinamento. Então, essas vantagens concretas tem que superar o royalty. Superaram, beleza, porque aí o resto é bônus, né? Eu tenho marca, tenho tal, e tenho um parceiro que vai estar preocupado com a renovação do modelo de negócio. Então, cara, aí eu vou te ser sincero, faz parte da BF, frequenta, acho que, infelizmente, assim, tem muita franqueadora, não vou falar em percentual, mas tem muita franqueadora que foca mais na expansão do que na qualidade da expansão. Então, acho que saber separar isso, e é rápido, sabe? Eu acho que quem quer, qualquer franquia, não estou vendendo franquia aqui, né? Acho que, inclusive, o nosso negócio é muito específico, não é para vender em massa e escalar muito rápido, né? O crescimento, eu acho que ele é rápido, ele é arriscado. Eu adoro crescer, eu acho que, né, abrir loja é uma das maiores sensações boas, você vê ela acontecer, né? Lá do bruto até a loja cheia de gente, isso é um grande prazer, mas pode virar aquele pesadelo. Então, para quem conversar muito e entender se tem afinidade, né? Então, como eu falei ali, restaurante, uma das principais perguntas que a gente faz, você vai estar no dia a dia do restaurante? Aí a pessoa já pensa, eu tenho que estar no dia a dia. Então, você não precisa estar no dia a dia. Desde que você tenha a competência de contratar alguém que esteja. Sim, e que você confia e que vai fazer o mesmo trabalho que você faria né, que tem a vocação para o varejo, que goste de atender cliente. Então, tem gente que compra, que monta um restaurante e não gosta de chegar na mesa e conversar com o cliente. Não pode, né? Você tem que saber. Faz parte do processo que não está... como eu falei para vocês, eu não sei cozinhar, mas eu tenho que contratar ótimos cozinheiros. Né? Sim. Cara, muito legal. Que bacana. Eu acho que nosso tempo aqui estourou. Né, Pedro? Queria agradecer, Chico, por ter vindo, pelo teu tempo, pelos ensinamentos, pelas trocas. Eu acho que para a audiência a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Aliás, superamos, né? Com certeza. Não foi um podcast, foi uma aula. Foi uma grande aula. Então, em nome da audiência, queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí. Espero reencontrá-los em breve aí. Tá, João. Então, vamos subir no touro mecânico lá? Bora! Beira-mar, vamos? Que legal. Eu fiquei super curioso. Estão convidados. Eu vou levar a avó toda lá. Boa.
Levar o time todo lá. Legal. Obrigado, Chico. Muito obrigado, cara. Valeu. Um grande abraço. Valeu, turma. Até a próxima.